Fala assim, Deus é bom. Deus é bom. Todo o tempo. Todo tempo. Ele é bom. Ele é bom. Aleluia. Glórias a Deus. Se você vai com a sua Bíblia aí, com o seu aplicativo no celular, enfim, Colossenses, capítulo 3. Se alguém puder trazer um copo de água para mim, por favor. Não tenha vergonha da câmera. Colossenses 3, capítulo 1. Sabe, Deus ele tem ministrado muito forte nesses dias. A gente tem ministrado. Eu creio de verdade, irmãos, que esse tempo em que nós estamos sem nos reunir, toda a família, comunhão e paz, eu creio que nesse tempo que estamos vivendo, obrigado, Deus ele tem alinhado coisas que estão no coração dele ao coração da igreja, ao coração dos filhos. Eu estava meditando sobre isso nessa semana, em relação à obra de Deus sendo realizada na terra, em relação ao reino dos céus sendo manifesto na terra. E nós vamos ver isso muito claro, aquilo que Jesus deixou para que o povo dele fizesse, para que o povo dele realizasse. Nós temos falado muito sobre isso, sobre essa questão de nós termos sido chamados, de nós termos que nos posicionar em relação a tudo que Deus ele dispôs e ele determinou em relação à igreja, em relação aos filhos de Deus. E algo que tem ministrado muito forte no meu coração é que eu creio nisso, de que esse é um tempo da igreja se alinhar com os céus. É um tempo de nós entendermos aquilo que está acontecendo nesses dias, aquilo que irá acontecer nos dias e anos que virão, e a igreja se posicionar em relação a tudo isso que Deus tem planejado no seu coração. Afinal de contas, nós somos os representantes de Deus na terra. A igreja foi deixada para legalmente representar. A palavra de Deus ela vai dizer que nós somos testemunhas do Senhor. A testemunha ela vai falar daquilo que ela viu, ouviu, daquilo que ela recebeu para fazer. O reino foi deixado para nós manifestarmos, e como Jesus, ele veio e ele fala, olha, eu vim para manifestar o reino dos céus. A partir do momento que ele entendeu isso, o tempo do ministério da chegada, ele começou a pregar sobre o reino, ele começou a falar sobre isso, ele começou a trazer as pessoas e ensinar a respeito disso, para que elas pudessem dar continuidade ao que foi falado. Isso é uma responsabilidade muito grande. E eu quero falar nessa noite sobre uma chave que Deus ele nos dá na sua palavra, para que nós possamos viver nesse reino. Para que nós possamos manifestar essa realidade dos céus na terra. Eu creio que esse talvez seja uma questão, uma interrogação, talvez o desejo de todo cristão. Como é que eu posso ser útil para o reino? Como é que eu posso manifestar o reino? Como é que eu posso ser um instrumento de Deus? O que Deus deseja da minha vida? E eu estava lendo no livro de Colossenses, capítulo 3, e aqui ele vai falar sobre algumas coisas que são importantes para nós nessa noite. É claro que se eu fosse falar a respeito de algumas coisas para nós vivermos no reino, nós iríamos falar aqui a noite inteira, talvez fosse pouco para ministrar. Mas eu quero falar sobre 3 coisas nesse texto que me chamaram a atenção, e eu quero ler o texto com você de Colossenses, capítulo 3. Eu vou ler 3 versículos junto com você. Do 1 ao 3, eu queria que você prestasse atenção e acompanhasse comigo. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Você pode dizer aleluia. Aleluia. Esse é um texto muito precioso, porque Paulo ele está instruindo os irmãos ali em Colossos a maneira deles pensarem. E quando eu olho para esse texto, eu olho para a palavra de Deus, eu olho para as nossas vidas, todos nós que estamos aqui já nascemos de novo, amém? Glórias a Deus por isso. Jesus voltar, só fica os móveis aqui dentro dessa casa, nós todos vamos estar com o Senhor. E quando nós nos convertemos, nós passamos a fazer parte de um novo reino. A palavra de Deus diz que nós deixamos
o império das trevas e nós passamos então para o reino da luz, o reino do Filho do seu amor, o reino de Cristo. Nós fazemos parte de um novo reino. Nós temos uma nova identidade, nós temos uma nova nacionalidade. Por quê? Porque dentro de nós algo nasceu de novo. Algo que não vai mais se corromper. Eu ouso a dizer que a nossa nacionalidade celestial ela vai muito mais além da nossa nacionalidade natural. Porque a nossa nacionalidade ou nossa naturalidade nessa terra, ela um dia vai perecer, mas a nossa filiação eterna jamais perecerá. A aliança que o Senhor fez conosco, para que nós fôssemos transportados de um reino para outro, é uma aliança eterna. É um governo eterno, é algo que nos vai trazer um desfrute eterno. E nós precisamos entender então que enquanto a eternidade nos chega, o que nós fomos chamados para fazer nessa terra? Como nós devemos nos posicionar nessa terra? Nós já somos cidadãos dos céus. Vamos para dizer aleluia. Ainda que nós não estejamos no céu, nós já somos parte disso. Porque nós já nascemos de novo. Há já dentro de nós uma semente eterna. Mas muitas pessoas, elas ainda continuam vivendo na terra como se a terra fosse o fim delas. Como se a história que elas estão escrevendo, elas fossem somente uma história nessa terra. Eu sempre falo isso, deixo isso muito claro. Nós devemos sim, irmãos, trabalhar. Eu trabalho, os irmãos que estão aqui trabalham. Nós devemos sim lutar pelas nossas coisas, pela nossa casa, por coisas que o Senhor nos abriu. Isso tudo faz parte. Nós somos pessoas que estão morando nessa terra. Tudo isso faz parte. Mas o nosso coração, há uma essência dentro de nós que não pode limitar a nossa vida somente a isso. Tudo aquilo que nós fizermos, quer seja trabalhar, estudar, ter uma carreira, jogar futebol, enfim, empreender qualquer coisa, edificar qualquer coisa, nós precisamos entender que tudo isso é somente uma parte do processo. A maior parte do processo é que através da minha vida, da sua vida, através da igreja de Cristo na terra, nós possamos trazer um pouco daquilo que os céus desejam manifestar. É claro que o reino dos céus, ele não será totalmente manifesto através da igreja. Ele será manifesto quando Cristo se manifestar. Mas enquanto nós estamos aqui na terra, nós podemos desfrutar e manifestar de uma parte do reino dos céus, assim como Cristo manifestou. Para aqueles que quiserem, para aqueles que ouvirem, há uma vida nova, há uma transformação de vida, há uma perspectiva nova, há uma nova história para ser escrita, há uma nova realidade para ser manifesta. Agora a questão para nós existem muitos cristãos que estão esperando morrer para viver nesse reino. Eu já vi muitas pessoas que falam assim, eu não vejo a hora de morrer para o céu e começar a viver uma nova história. E se esquece que enquanto nós estamos nessa terra, nós fomos chamados para escrever uma nova história. Eu e você fomos chamados para manifestar uma nova realidade. E quando eu olho para esse texto, eu encontro pelo menos 3 coisas, fala comigo, 3 coisas, que nós podemos aprender para que nós possamos manifestar o reino dos céus na terra. A primeira coisa que eu entendo, e eu vou falar o versículo de trás para frente, versículo 3. A palavra diz assim, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A primeira coisa que eu preciso entender é a minha posição em Deus, a minha posição em Cristo. Sabe, uma coisa que traz muita dificuldade na vida de um cristão é quando ele não entende quem ele é, quando ele não entende para que ele foi chamado, quando ele não entende daquilo que ele está fazendo parte. A pior coisa é ver um cristão como um peixe fora d'água. Alguém que caiu de paraquedas e ele não sabe de onde veio, para onde vem. Eu me lembro de um desenho bem antigo, já não lembro nem o nome, para você ver como um desenho é antigo, que fala assim, onde estou, quem sou, para onde vou, né? Muitos cristãos agem dessa forma. Mas o que eu estou fazendo aqui? O que está acontecendo ao meu redor? E uma das coisas que nós precisamos entender é que nós já estamos em Cristo. O texto Paulo fala, porque vocês já estão mortos. É claro que aquelas pessoas não estavam mortas. Ele não estava ali falando num cemitério onde estava todo mundo enterrado, e ele estava ali em cima de uma lápide, e ele estava ali nessa lápide pregando para todo mundo morto. Vocês já estão mortos em Cristo.
Mas ele estava dizendo para aqueles homens que estavam ali, que talvez não tinham entendido a obra que Jesus fez, o propósito de Deus para a vida deles, para a vida da igreja. E ele disse assim: olha, vocês já estão mortos com Cristo. Quando Cristo morreu, vocês precisam entender que quando vocês creram nisso, quando vocês acreditaram, receberam no seu coração, vocês foram inclusos na morte de Cristo. Como eu tenho ministrado, o pessoal do cursão que está aqui talvez vai ter esse entendimento mais prático. A respeito do pecado, eu tenho falado sobre isso, sobre nós morrermos com Cristo. E Paulo ele vai continuar falando depois, porque quando Cristo quer a nossa vida se manifestar, então nós vamos nos manifestar em glória. Paulo está dizendo: olha, vocês já morreram para coisas desse mundo. Vocês agora estão em Cristo, vocês estão escondidos nele, a sua vida está nele agora, o governo agora é dele, a direção agora é dele, o propósito quem dá agora é ele. A história já não é mais de baixo para baixo, a história vem de cima para baixo. O propósito agora não é mais somente aquilo que me interessa, isso tudo faz parte. E eu acredito, abro um parênteses aqui, eu acredito que todo homem e mulher de Deus, quando sonha, não sonha só os seus próprios sonhos. Por mais que nós sonhemos, e nós falamos assim: olha, eu acho que eu sonhei com algo grande, quer seja na área profissional, quer seja na área sentimental, quer seja na área familiar, enfim, na área que você sonha, eu creio que tudo isso quem coloca é Deus no coração. Porque nós somos homens e mulheres de Deus. E eu sei que Deus ele tem espaço na nossa vida para gerar em nossos corações sonhos que vão abençoar a nossa casa, vão abençoar a nossa família, vão abençoar os que estão ao redor, vão abençoar a igreja, vão abençoar as pessoas e vai gerar um propósito maior na terra. Porque Deus não dá ponto sem nó. Deus não faz nada sem propósito, Deus não faz algo por fazer. Se Deus tem um propósito de abençoar um homem ou uma mulher, Ele tem um propósito para que a realidade dos céus seja manifesta na terra, para que o poder dele seja visto, para que a glória dele se torne real. E eu tenho convicção disso, eu sei disso, porque eu sei que não é por minha causa, é apesar de mim, é por causa dele. É por causa da presença dele. Agora, a ideia de Paulo ministrar isso para eles é que eles entendessem aquilo que muitos de nós ainda não entendemos. Independente das circunstâncias, independente do que aconteça, independente da crise mundial, tudo isso a Bíblia diz que é mister que aconteça. Isso vai acontecer. A palavra de Deus diz que quando começarem a falar: olha, agora tem paz, tem paz, tem paz, o que vai acontecer? Vai haver paz? É isso que diz a palavra? Não, porque as coisas estão caminhando para um fim, está caminhando para um propósito que é maior do que nós. Se nós entendermos aonde nós estamos inseridos, nós estamos em Cristo. Fala: estou em Cristo. Quando eu entendo que eu estou em Cristo, então a minha forma de viver muda. A minha forma de agir ela vai mudar, porque eu entendo aonde eu estou. E eu te pergunto: aonde Cristo está? Vê se tem alguém dormindo do teu lado aí. Tá calor, irmãos, aqui. Para quem está assistindo em casa, talvez esteja calor na sua casa, aqui também está. Nós estamos em Cristo, e Cristo está onde? Assentado? Aonde Ele está? À destra do Pai. Uau! Se nós estamos em Cristo, nós estamos aqui, mas nós estamos aonde? A palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo nas regiões. Pastor, como é que pode esse negócio? Eu estou aqui, eu estou te vendo. Não é loucura? Como é que explica um negócio desse? Porque a essência que está dentro de nós, agora ela está dentro de nós, mas ela está conectada com a glória do Pai lá em cima. Há uma conexão que eu e você não vemos, mas há uma conexão que os céus agora estão ligados, aonde nós estamos no nosso coração. Há algo que flui dentro de nós, que conecta ao Pai nesse exato momento. Se nós entendermos isso, nós não seremos um número mais andando nessa terra. Não seremos mais uma estatística do IBGE. Olha, você talvez seja a pessoa 30.494 da cidade de Maringá. Para eles nós somos um número, mas para o céu nós somos um propósito. Para Deus, quando nós entendemos a nossa posição, nós entendemos que nós somos um instrumento nessa terra. Nós entendemos que as circunstâncias, elas tentam, mas elas jamais poderão nos parar. Elas podem até nos fazer refletir. Eu falo que crente que está firmado em Deus, ele não para, ele reflete. Ele toma um tempo, ele toma um ar, ele toma uma água, ele coloca de novo o foco em Deus e ele continua prosseguindo. Porque há um propósito para aqueles que estão em Cristo. Quando nós entendemos essa realidade,
Então há significado na nossa vida. Ah, pastor, mas eu não sei o que eu faço, para que eu fui chamado para fazer. Você precisa entender primeiro que você está em Deus. Porque quando você entende que você está em Deus, então até a sua comunhão com Ele muda. Talvez você não entendeu. Quando você está na sua casa, e você talvez esteja sozinho, quando você está no seu carro, você talvez esteja sozinho. Mas se você entende que você está em Deus, ali você entende que é um lugar onde você pode ter comunhão com Ele. Quer seja andando na rua, quer seja no trabalho, em cima de uma escada, do andando, dirigindo um carro, trabalhando numa fábrica, estudando na faculdade, em qualquer lugar, porque você está em Cristo. Não há separação. Agora eu vou trabalhar, então eu desço dos lugares celestiais e eu vou para o meu trabalho naturalmente. Isso não existe. Você está conectado ao trono da graça de Deus. Você está conectado porque o Espírito que te conecta, ele está dentro de você. Não separa. A palavra de Deus diz que aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito com Ele. Não tem mais separação. Você está amalgamado, você está grudado, você está uniforme, uníssono com o Senhor. Não tem mais separação. Nós precisamos entender isso. Então isso é algo poderoso. Nós vivemos na terra, mas fazemos parte de outro reino. Nós vivemos aqui na terra, mas o nosso reino não é aqui. E eu te pergunto mais uma vez, Jesus, ele está acima das nossas circunstâncias, ele está acima dos problemas. A palavra de Deus diz que ele está acima dos principados e potestades, sim ou não? Eu quero dizer uma coisa para você, nesse lugar que você também está. Foi aí que Deus te colocou. Pastor, eu não aguento mais. Eu sei, irmão, tem hora que dá vontade de chutar o balde, chutar o balde da barraca. Tem hora que dá vontade, como muitos dizem, de descer da cruz. Mas entenda, a tua posição não é essa. A tua posição está lá em cima. Muitas vezes nós cristãos acabamos vivendo circunstâncias e fazendo coisas que não condiz com a nossa posição. Muitas vezes nós agimos de forma que não condiz com a posição que nós estamos. Mas entenda uma coisa, não é que você caiu agora e você saiu da posição. Você precisa entender que a tua posição é lá. E que você não pode estar desconectado daquela posição. Aquele é o lugar que Deus te colocou. Essa é a forma que Deus nos inseriu nele mesmo, através de Cristo, por meio do Espírito Santo. Então nós estamos lá. O que nos define não são as circunstâncias. O que me define não é os problemas que eu enfrento dia a dia. Isso são só coisas que eu vou vencer. Isso são só coisas que eu vou, através disso, ver a glória de Deus sendo manifesta. As situações não me definem. As situações não podem definir você. Aquilo que acontece de certo ou de errado, aquilo que dá certo, perdão, e aquilo que dá errado. Ah, eu fiz isso e não deu certo. Isso não é o que te define. Para a sociedade, muitas pessoas são tidas como fracassadas por causa de intentos que não deram certo. Assim como homens que durante a história tiveram as suas invenções, por muitas vezes frustradas. Mas independente disso, eles não pararam. Se um homem natural não parou quando errou, por que muitas vezes nós pensamos em desistir quando nós não conseguimos alcançar aquilo que almejamos? Quando aquilo que nós planejamos parece que não dá certo, nós não podemos desistir, porque a nossa posição não está no lugar de desistência, está em Cristo. Aquele que começou uma obra, aquele que terminou uma obra, e aquele também que diz que a obra que o Senhor começa em nós, Ele vai terminar um dia, vai ter um final. Posso para dizer aleluia, glória a Deus por isso. Fala assim comigo, as circunstâncias, os meus problemas não me definem. O que me define é a posição que eu fui colocado em Cristo Jesus. Uau! Isso é tremendo, irmãos. Se todo cristão entender isso, se todo cristão tiver a convicção disso, uau! Não é por aquilo que nós vemos. Nunca foi. Se for por aquilo que nós vemos, nós nunca vamos chegar lá no alto. É por isso que a palavra de Deus diz que o verdadeiro cristão, ele deve fazer o que? Ele deve viver pela fé. Uma vida de fé é uma vida de quem entendeu a posição que está. Não tem como, irmão. Se você crê que você está em Cristo, você vai crer que Ele é poderoso para fazer você chegar onde Ele determinou que você vai chegar. É só dessa forma que eu posso dizer amém. Então, isso nos leva ao segundo ponto. Qual que é, pastor? Se eu entendo a posição que eu estou em Cristo, agora eu preciso fazer algo o quê? Eu preciso pensar nas coisas que estão em Cristo. Nas coisas do alto. O que o texto diz? Olha só o versículo 2. Pensai
Vou ler o primeiro e o 2. Portanto, se já ressuscitate com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Olha que coisa preciosa. Então, ele fala, pensa nas coisas que estão lá em cima, nas coisas do alto. Por quê? Porque nós estamos assentados com Cristo. E não adianta nós queremos servir a Deus com uma mentalidade terrena. E não adianta eu querer edificar a igreja com uma mentalidade administrativa terrena. Porque a igreja não é uma empresa. E o governante da igreja não sou eu. A Bíblia diz que o cabeça da igreja é. E Cristo está sentado aonde? Então, quando eu entendo isso, eu entendo que a direção, eu entendo que a unção, eu entendo que o poder, que tudo que vem, vem do alto. O que Paulo fala? Que tudo que nós temos, ele vem de quem? Do Pai? Das luzes. Todo dom perfeito, toda dádiva, tudo vem dele. Então, quando nós entendemos isso, quando nós conseguimos entender essa verdade, nós vamos ver que o nosso pensamento começa a se alinhar com as coisas do Senhor. Entenda uma coisa, irmãos, a maior dificuldade de um cristão servir a Deus não é a sua capacitação, é a sua mentalidade. Eu já vi pessoas capacitadas que disseram não ao chamado do Senhor, porque a mente delas, elas entenderam, mas esse não é o meu lugar, mas esse não é o tempo, mas eu quero fazer outra coisa, mas isso, aquilo, e muitas coisas impediram dela viver aquela realidade. Não é porque ela não tinha capacitação, mas é porque no entendimento dela, na mente dela, aquele não era o momento, não era o lugar, não era a coisa certa para ela se fazer. E por isso muitas pessoas perderam aquilo que Deus tinha, porque deixaram que a sua mente direcionasse e não se deixaram ser guiados pelo Espírito de Deus. É interessante, irmãos, que uma das coisas mais terríveis que pode acontecer é um homem ser guiado pela sua própria mentalidade. Porque a Bíblia diz que essa mentalidade natural, ou mentalidade da carne, ela é morte. Mas o viver no Espírito é vida. Olha só que coisa preciosa. Como nós estamos inseridos em Cristo, para que houvesse essa direção de Deus, a palavra de Deus diz que o Senhor enviou em nós o Espírito. Muitas pessoas acham que o Espírito Santo é só o poder de Deus. Ou usar o Espírito Santo para agora curar, fazer milagres, expulsar demônio. Na verdade, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem muitas outras funções. Ele é o nosso amigo verdadeiro, o nosso amigo pessoal. Ele é o nosso ajudador, ensinador, consolador. Ele é tudo. Não é só a unção que nós vemos muitas vezes aí afora, enfim. Mas ele é a direção de Deus para nós. Então, se eu falhar em ter a mentalidade de Cristo, como diz a palavra, em pensar nas coisas que estão no alto, eu vou ser um homem de Deus que vive com a mentalidade natural. Isso é uma tragédia. Quantos dons desperdiçados por pessoas que não entenderam que a mentalidade delas impediu elas de progredir em Cristo. É por isso que lá em Romanos 12, 2, o que a palavra de Deus vai dizer? Não tomem a forma desse mundo, não se amolde a ele, mas transforma. De que forma? Pela transformação da sua mente. Para que precisa transformar? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, para que nós possamos viver a plenitude daquilo que Deus tem preparado como vontade, como propósito, como algo que Ele nos determinou para vivermos, nós precisamos pensar nas coisas de cima. Isso fala de um renovar de mente pela palavra. Isso fala de uma mentalidade diferente, de pensar diferente. Entender isso. Quem tem a mente renovada e pensa nas coisas do alto, entende que as coisas que acontecem ao nosso redor, elas contribuem para um propósito muito maior. Ainda que Satanás tente contra muitas coisas, ele não é capaz de impedir alguém que tem uma mentalidade alinhada com a mentalidade do céu. Se você olhar para a vida dos discípulos, você vai ver principalmente Paulo, quando ele expressa aqui, muitas coisas que vieram contra ele, mas ele entendia aquilo, ele falava, todas essas coisas aconteceram, nada disso foi capaz de me parar, eu posso todas as coisas nele. Porque eu entendo isso, que mesmo na necessidade, eu entendo isso, há um propósito. Quando eu tenho as coisas, eu entendo isso, há um propósito. Porque a minha mentalidade está nele, eu continuo pregando, eu continuo indo, eu continuo ministrando, eu continuo sendo um instrumento, não importa o que aconteça. Porque a nossa mente, você já ouviu isso, é um campo de batalha. O diabo ele não vai ter poder para lançar nada no teu espírito. Você não vai falar, olha assim, agora no meu espírito que o diabo lançou uma seta. Você não vai fazer isso. Mas na mente ele lança todos os momentos.
Quando você está trabalhando, isso é algo muito forte, irmãos. Quando às vezes você está trabalhando, aí você está contente, fala, hoje o dia é uma bênção, aí de repente vem um pensamento de uma tragédia. Puxa, fica até triste. Ou às vezes é um pensamento, talvez já aconteceu contigo, de você estar ali fazendo alguma coisa e você ter um planejamento e de repente ver um negócio e falar, tudo vai dar errado. Você fala, puxa vida, fica triste. Alguém já passou por essa experiência? Eu digo, talvez todos nós. Né? Você está ali trabalhando, vê uma tragédia de um filho, por exemplo, na mente. Você fala, que negócio doido, fica até triste. Vê um erro que você cometeu no passado. Puxa vida. E quantas pessoas, às vezes, acabam ficando mesmo entristecidas, enfermas, por causa de um pensamento que foi semeado. Uma seta, um sofisma que o diabo colocou na mente. Olha, você não pode. Mas tá vendo, tem gente muito melhor que você, que fica sentadinho aí. Olha, você não é esse teu momento, é teu lugar, você não foi chamado para isso, você não é capaz, você não pode. E nós muitas vezes acreditamos nisso, quando a palavra de Deus diz e nos define aquilo que nós somos. Não é o que as pessoas falam, não é o que o diabo fala, não são as circunstâncias. O que nos define é aquilo que Cristo pensa de nós. Nós precisamos entender isso, irmãos. Isso é algo muito sério. Isso é algo muito forte. Então toda mudança na vida de alguém, ela começa com uma mudança de mentalidade. Se você mudar de país e continuar com a mesma mentalidade, você nunca vai se adaptar no lugar que você está. Você vai sempre continuar. Eu vi isso muito. Alguns irmãos que estão aqui, que tiveram a oportunidade também de morar fora do país, sabem disso. Eu vi muitos brasileiros que viveram 5, 10 anos fora e eles viviam da mesma forma que eles viviam no Brasil lá. Não aprenderam a cultura, não aprenderam o idioma, não aprenderam a culinária, não aprenderam nada. Sabe, muitos cristãos estão vivendo em um reino novo, mas fazendo somente aquilo que vivia e fazia quando estava ainda no reino das trevas. A mesma mentalidade, não entendeu que mudou o reino, não entendeu que mudou o governo, não entendeu que mudou o rei, não entendeu que mudou tudo. Agora mudou tudo. O reino é outro, a conversa é outra, o negócio é diferente agora. E eu quero dizer para você, o reino que nós estamos inseridos, esse é um reino inabalável. Amém. Governos caem, reis são depostos, presidentes perdem o seu poder, perdem a sua presidência, mas o reino que nós estamos, o rei jamais, ele reina para sempre, eternamente. O governo não tem fim, o governo é eterno. Mudou! Pastor, o que eu preciso fazer? Eu preciso entender isso e deixar que ele renove a minha mente para que eu possa viver aquilo que ele tem preparado para mim. Quantos creem que Deus tem grandes coisas preparadas para a tua vida? Isso parece um chavão gospel. Eu creio, irmãos, mas se eu não viver, eu creio. Todos têm promessa de Deus. Amém. Eu tenho, mas eu preciso que a minha mente ela possa ser sujeita a essa vontade do Pai. Ela possa ser sujeita ao Espírito. A minha mentalidade precisa estar no Senhor. Eu preciso pensar nas coisas de Deus. Eu vou trabalhar, aleluia, Deus, olha, abençoa hoje aqui, Deus, olha, as tuas coisas, ó, Deus, usa a minha vida, para mim eu quero ser instrumento, eu quero falar, eu quero isso, o Senhor quer que eu faça hoje, Deus, olha, eu quero ter comunhão contigo aqui, eu não posso me desconectar 5 dias da semana e o fim de semana me conectar com Deus. A minha mentalidade precisa estar no Senhor, amém? Quantos entendem isso? Amém. Abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Aí, antes de Colossenses. Olha o que a palavra de Deus diz aqui. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, algum louvor, nisso, algumas versões diz, isto seja o que acompanha o teu pensamento. Nisto pensai. Pensa nisso. Em que, pastor? Em tudo que é verdadeiro. O que é mentira não nos interessa. O que o diabo fala, isso não interessa para nós. Já pensou se Paulo ficasse interessado nas mentiras que as pessoas falavam? Tá vendo esse camarada? Os discípulos? Já pensou se os homens que marcaram a história ficassem interessados? Tudo que é verdadeiro, pensa. Não deixe que a mentira entre na tua mente. Não deixe que o diabo plante coisas que vão te fazer retroceder na tua vida cristã.
Pelo contrário, repreenda isso em nome de Jesus e fala: esse pensamento eu rejeito na minha vida, eu rejeito na minha família, eu rejeito no meu chamado, eu rejeito no meu ministério, eu rejeito no meu trabalho, enfim, eu não aceito isso. Isso não é coisa de Deus. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus a nosso respeito, eles são pensamentos de paz. Para quê? Para dar o fim que eu e você deseja. Olha que coisa preciosa. Ninguém aqui quer terminar mal. Alguém quer terminar mal aqui? Alguém que está me assistindo? Ninguém! Se você perguntar para qualquer pessoa, se alguém quer terminar mal, não vai ter ninguém falar: eu quero me arrebentar no final da vida, eu quero viver uma vida e chegar e acabar com tudo. Ninguém vai falar isso. E Deus, Ele fala para nós que somos o povo dele, que é para nós, Ele vai dar o fim que a gente deseja. Olha que coisa preciosa. Por quê? Porque Ele tem pensamentos de paz a nosso respeito. E quantos cristãos com a mente atribulada? Atribulada, mas será que Deus, mas será que vai? Será que não vai, irmão? Esquece isso. Nós precisamos estar confiados em Deus. Uma coisa que eu sempre falo é que eu prefiro morrer crendo do que viver duvidando. Prefiro morrer crendo. Assim como a Bíblia fala dos heróis, que eles até o final creram. A mentalidade deles estava focada naquilo que Deus tinha. O pensamento estava em Deus. Eles estavam focados e eles chegaram até o final da história. Muitos que a Bíblia diz quando tiveram seus mortos de volta, viram os milagres acontecer, e ainda assim, eles ainda não alcançaram tudo aquilo que havia sido prometido. E Deus fala para que em nós eles fossem aperfeiçoados. Olha que coisa preciosa. O que isso quer dizer, pastor? Quer dizer que eu e você somos incluídos nessa multidão de pessoas. E aquilo que eles passaram, os processos, as coisas que eles viveram, nós também somos incluídos nisso. Há uma história para nós. Há uma caminhada para nós. Há algo precioso para acontecer nas nossas vidas que compõe a história do povo de Deus e a história de Deus na terra. Nós não somos uma igreja, irmãos, que não faz parte do propósito de Deus. Pelo contrário, nós somos filhos de Deus, que estamos inseridos no propósito. Quantos podem dizer amém? Amém. Fala assim: o que Deus tem preparado para fazer na terra vai passar pela minha vida também. Falei, eu vou fazer parte dessa história também. Nós vamos fazer, irmãos. Nós somos igreja. Se Jesus não voltar, enquanto nós estivermos aqui ainda vivos, o arrebatamento não acontecer, aquilo que tiver para acontecer vai passar por nós. Nós precisamos entender isso. Há uma realidade para nós. Quantos podem dizer amém? Amém? Vamos viver isso. Em terceiro lugar, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos aonde nós estamos, quando nós entendemos a nossa mentalidade, para fechar esse tema, uma das coisas que nós precisamos fazer com que mude na nossa vida é a nossa forma de orar. Eu entendi quem eu sou, eu entendi onde eu estou, a minha mentalidade está em Cristo. Então, o que move o reino dos céus na terra? A minha oração. Jesus, ele vai falar para os discípulos a chave que liga o reino dos céus na terra. É quando há uma concordância que move os céus e traz uma realidade para a terra. O que a palavra vai dizer quando nós olhamos a oração sacerdotal de Jesus? Ele vai dizer o quê? Quantos aqui sabem a oração? Creio que todos quase que de cor. Se alguém quiser abrir junto comigo Mateus, capítulo 6, para que não fique só nas minhas palavras, mas para que você entenda, ainda que você já saiba, Mateus capítulo 6, e o versículo de número 10, diz assim, o Senhor começa a dizer, vou ler antes aqui, do capítulo 6, do versículo 6, diz assim: tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará publicamente. E orando, não useis de vã repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis a ele, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de você pedir. Portanto, quando vocês orar, assim orarão: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como... Uau! Isso é só para quem entendeu. Quem é, entendeu como deve pensar nessa terra.
se eu entendo onde eu estou, se eu entendo quem sou, se a minha mente agora está em Deus, então agora eu entendo como eu devo orar. Eu não devo ficar orando, ah, Deus, ora, abençoa isso, Deus me dá um carro, Deus me dá um carro, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não. Isso tudo vai ser acréscimo, nós precisamos lutar por isso, trabalhar por isso. Isso tudo é fato. Mas quando eu entendo isso, eu entendo que há uma prioridade, propósito de Deus. Tudo que Deus vai fazer nas nossas vidas, Ele vai fazer com um propósito. Eu já falei isso nessa pregação. Há um propósito em tudo. É muito interessante quando a gente vê as pessoas que Deus ele deu uma palavra. Olha, usou um irmão, falou de alguma forma, falou com você mesmo no teu coração. Olha, você vai ter isso e você vai ser isso. Aleluia. E aí, você encontra a pessoa, Deus, olha, me abençoa por não sei o quê, Deus faz aquilo lá, Deus faz aquilo outro. E eu já conversei com muitas pessoas que nunca oraram naquilo que Deus falou. Já viu pessoas assim? Que ela está na igreja, ela ora por tudo, mas ela não ora por aquilo que Deus já falou. É interessante, irmãos, que tudo aquilo que Deus fala é a vontade dele. Tudo aquilo que Deus diz é a vontade dele. Entenda, isso daqui é a vontade de Deus para nós. Essa é a palavra de Deus para nós. A vontade dele é algo que ele determinou. Vai acontecer. Vai acontecer. Eu estava falando com alguém esses dias e estávamos falando sobre os mártires. E é interessante que ela falou assim, pastor, nós temos que orar para que Deus tenha misericórdia, para que cesse as perseguições, para que cesse tudo isso. Eu falei, irmão, está errado. Eu falei, a Bíblia não ensina em nenhum lugar a gente orar para que cesse a perseguição. A Bíblia lá em Apocalipse, ela vai dizer que no final da história, as coisas estarão acontecendo. A palavra de Deus diz que vai chegar um povo nos céus vestido de branco, com palmas nas mãos, com as vestes salpicadas de sangue. Há uma pergunta, quem são esses? Aí diz, esses são os que vieram da grande tribulação. Eles mesmo diante da morte não amaram as suas vidas. Eles pagaram com a vida, com preço. Isso tudo é bíblico. Vai acontecer. Os discípulos, não teve um que morreu, sepultado, enterrado, feito honras, festa, família, não teve ninguém. Todos eles sofreram, porque isso é um propósito de Deus na terra. Não tem como se orar e falar, Deus, olha, livra o Pedro, não deixa o Pedro ser crucificado. Deus, João, mas Deus, não tem como. Porque isso não é vontade de Deus. Há um propósito. Agora eu te pergunto, o que é o que vai trazer mais resultado? É eu orar aquilo que já está estabelecido ou eu orar aquilo que eu acho que eu devo orar? Reflete comigo. O que Deus já disse em relação à tua vida? Ora, Deus, o Senhor já falou isso. Deus, o Senhor já disse isso. Deus, olha, o Senhor já colocou isso no meu coração. O Senhor já usou pessoas para falar, Deus, eu vou orar até que isso aconteça. A palavra de Deus diz que Daniel, ele se colocou em oração por um propósito, que era propósito de Deus. Deus havia dito, olha, eu vou levar o meu povo de volta. Daniel começa a orar, e a Bíblia fala que ele orou, e o anjo até mesmo foi ali tentado ser impedido, mas enfim, ele chega e ele dá uma resposta para Daniel. O que ele fala para Daniel? Daniel, desde o dia que você começou a orar, as suas orações são ouvidas. Por que ouviu oração? Porque aquilo que ele estava orando era um propósito. Daniel não estava pedindo qualquer coisa, Daniel estava pedindo por um propósito de Deus. Deus ouviu, a Bíblia diz assim, eu trouxe a resposta para você. A Bíblia fala que se nós orarmos segundo a vontade do Pai, tudo que nós pedimos nós vamos receber, segundo a vontade do Pai. Ai, pastor, eu já orei tanto por uma coisa, não deu certo, não recebi. Eu te pergunto, você já perguntou se é a vontade de Deus? Ai, mas pastor, eu fiz campanha, subi no monte, jejuei, perdi 200 quilos. Pastor, eu já fiz tudo isso, tomei água ungida. Perguntou se era a vontade de Deus? O que fala do Senhor? Ela fala que não é para nós orarmos, irmãos. Orarmos, Senhor, seja feita a tua vontade. Aqui na terra, assim como ela já está. O que é aqui na terra como no céu? Porque no céu já está estabelecido. Eu já falei isso em uma outra ministração. Deus ele não está preso no nosso tempo. Lá, se eu não me engano, em Cantares, se eu não me engano, vai falar que tudo que é já foi. Não tem nada de novo. Não é Cantares, não, perdão, em Eclesiastes. Tudo que é, já foi. Não tem nada de novo debaixo do céu. Tudo. Porque para Deus ele está fora. Nós estamos vivendo no tempo. O tempo, nós ainda vamos viver muitas coisas. Deus está fora do tempo. Deus não está preso. Ele não está esperando, não. Agora eu vou ver se amanhã, segunda-feira, como é que o meu filho vai levantar para mim ver. Não existe isso para Deus. Deus já escreveu o final da história. O fim do tempo já está escrito aqui. Porque ele está fora. Isso já está estabelecido.
Deus já estabeleceu. A Bíblia diz assim, eu já tenho os dias de vocês contado, estabelecido. O que eu preciso saber? Eu preciso aprender a contar os dias. Isso fala do quê? De eu saber como me conectar com a vontade do Senhor. Senhor, o Senhor já tem algo estabelecido. Então eu preciso me conectar com essa vontade. Como é que eu faço isso? Comunhão, oração. A nossa oração precisa ser correta diante do Senhor. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi de um pastor uma vez. Ele falou que a nossa oração tem que ser de cima para baixo. Isso é a verdade. Eu preciso saber qual que é a vontade do Pai. E eu preciso orar o que Ele está estabelecido. O que Deus tem determinado para a tua vida? O que o Senhor já disse a teu respeito? Ora. Ora, meu irmão. Clama. Busque e fala, Deus, eu não vou dar descanso aos meus olhos até que eu veja essa resposta acontecendo. Sabe, uma vez eu falei numa reunião de oração nossa, está na hora do povo de Deus começar a viver coisas que tem orado. Viver em resposta de oração, porque essa é a chave que move os céus, a nossa oração. O Senhor diz, pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater e vai se abrir para vocês, porque todo que pede, recebe. A Bíblia não diz que todo que pede, recebe o que pede. Por quê? Porque tem uma vontade estabelecida. Mas se você pedir segundo a vontade de Deus, se aquilo for propósito de Deus, você vai receber na tua vida. Vai ser bênção para você. Vai contribuir para o propósito. Vai modificar a tua casa, a tua família. Vai modificar o teu entendimento. Isso é precioso, irmãos. Porque o texto diz, olha, não sou que nesse povo que fica repetindo muito, lançando palavra ao vento. Porque os fariseus tinham mantras que eles faziam. E achavam que porque eles repetiam demais, eles iam receber. Não era assim. É segundo a vontade do Pai. Nós precisamos entender isso. Eu creio, irmãos, e eu quero fazer aqui uma convocação para a família Comunhão e Paz. Se você que está nos assistindo, vai assistir e quiser fazer isso, para que nós, a partir dessa segunda-feira, comecemos um propósito. Na sua casa, na sua família, como você sentir melhor, de nós buscarmos a Deus em prol daquilo que Ele já tem dito a nosso respeito. Em prol daquilo que Deus já tem falado. Porque eu creio, irmãos, que nós estamos terminando um ano e muitas vezes nós não testemunhamos porque nós estamos buscando coisas que Deus não falou. Deus não disse. Mas se nós orarmos para aquilo que Deus falou, às vezes Deus está só esperando. Às vezes o anjo está que nem lá em Daniel, esperando. Não ora, não ora. Lá ele ficou orando para Daniel desde o dia que você começou. Eu vim agora por causa disso, trouxe resposta. Passou uns dias para você entender que não é pediu também, já recebe ontem. Tem um propósito, quer saber se você está firme. Deus tem muitas formas de nos ensinar. Né? Sabia que Deus ele muitas vezes quer ver se nós queremos de verdade aquilo? Porque tem gente, irmão, que ele pede um carro vermelho hoje, ele pede uma moto azul amanhã, ele pede uma bicicleta, depois ele volta no som, pede um carro. Já viu gente assim? Eu fico imaginando, Deus, agora eu vou preparar, né, meu Deus, agora já. Porque o que a Bíblia fala? Vocês não sabem pedir? Vamos comer. Não sabemos, mas precisamos pedir segundo a vontade de Deus e entender isso. Isso fala de uma profundidade em Deus através da oração. Sempre fala assim, Deus ele fala conosco de muitas formas. Pode falar em sonho, através da palavra, através de alguém, através de qualquer coisa. Às vezes você sai para fora, Deus fala contigo. Mas para falar com Deus, só através da oração. Como é que você vai falar com Deus de outra forma? Vai fazer um gesto. Claro que ele... Mas essa é uma forma de ter comunhão. Se nós falharmos e entendermos isso, nós vamos falhar em quase tudo. Porque a oração é o que move o sobrenatural de Deus. Se a gente começa a orar errado toda vez, não vai funcionar, não vai dar certo. Então nós precisamos nos posicionar. Orarmos para que o reino do céu seja manifesto nessa terra. Jesus deixou os discípulos para que eles continuassem aquilo que ele começou. Jesus fala para eles, olha, assim como o Pai me enviou, eu estou enviando vocês também. Nós temos esse chamado. Nós como igreja, como filhos, temos esse propósito. Eu creio, irmãos, nós vamos escrever a história de Deus nesse lugar. Vamos escrever. Não vamos edificar uma torre, não é esse o propósito de Deus. Não vamos edificar uma casa, não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus é de que nós manifestemos o reino. Reino não é comida, reino não é bebida, reino são muitas vidas que se tornaram filhos de Deus. Esse é o propósito. Vamos orar nesses dias para que essas coisas aconteçam. Eu quero concluir. Todos nós temos esse desejo de ver o reino dos céus manifesto, sim ou não? Já vi pessoal andando com camiseta. Juntos traremos o reino dos céus neste lugar. Uau, isso é muito tremendo. Isso é algo que eu também desejo ver.
O resto e as coisas que vão acontecer e são resultado do reino chegando. Jesus fala, o reino dos céus está vindo com poder e glória aqui agora. Ó. O que os discípulos começam a falar? Até para João, ó, o reino do céu chegou. Os cegos, eles falam que eles enxergam, né? Os mudos começam a falar, até os mortos ressuscitam, começou a acontecer o mover. Por que parou o mover? Porque começou a orar errado. Se nós entendermos isso e começarmos a buscar essa realidade, em primeiro lugar, buscar o reino dos céus, nós vamos viver essa realidade. Entenda, aonde o Senhor te colocou em Cristo, você está sentado lá em cima. Isso é uma posição que você não fica mudando todo dia. Você está nele. Você está inserido no amado. Creia nisso. Ainda que as tuas atitudes não condizem com a posição que o Senhor te colocou. Hoje é um dia de você dar um play na tua vida e falar, eu vou sair de onde eu estou. E eu vou subir de nível, vou começar a andar em outro patamar, como algum pessoal está dizendo aí. Se o pessoal do mundo diz isso, imagina nós cristãos. Nós vamos começar a viver diferente hoje. Porque eu entendi onde eu estou. Eu estou em Cristo, eu estou nele. Nele as coisas são diferentes do que eu era. Quando nós entendemos isso, a nossa mentalidade muda. Porque se a mentalidade não mudar, eu nunca vou entender direito nem onde eu estou. Eu estou nele. A minha mente agora está em Cristo. Eu quero pensar as coisas do alto. E a minha oração vai ser afetada. Porque eu vou começar a orar segundo a vontade dele para a minha vida. E as coisas que vão acontecer serão resultado desse entendimento. Em nome de Jesus. Continua essa palavra. Próximos capítulos aí virão. Quero convidar vocês a se colocar em pé. Pega o violão, Senhor. Nós vamos orar ao Senhor. Vamos manifestar o reino dos céus nesse lugar? Vamos trazer o reino do Senhor. Tem 3 chaves aí para você a partir de hoje mudar. Tem muita coisa para a gente ministrar sobre esse tema que se nós formos ver na Bíblia, vamos ficar aqui ano ministrando. Mas se nós entendemos isso hoje, muda. Muda. Fala, Pai, transforma minha mente, renova ela hoje. Muda, muda. Eu pensava de um jeito, eu quero pensar como o Senhor pensa. Não quero mais ficar pensando só como um homem natural. Eu vejo que o homem natural, ele não conhece as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus, elas são discernidas de que forma? Espiritualmente. Se eu ficar ligado só na minha mente natural, então não tem como a minha mente estar no Espírito. E aí eu não vou conseguir entender, porque o Espírito recebe a mente e traduz o que o céu está dizendo. Eu não posso falhar nisso. Eu não posso errar nisso. Quando eu dobrar meu joelho no quarto, precisa acontecer isso. Secreto precisa ter resposta. Porque os céus vão ouvir, mas a resposta vai descer segundo a vontade do Pai. Havia uma mulher estéril e havia um propósito de Deus. A mulher subia todo ano e pedia a Deus que desse um filho. Um dia ela subiu, em um determinado ano ela disse, Senhor, se o Senhor me der um filho, eu vou dar ele para servir ao Senhor todos os dias. Deus falou, opa, eu tinha um propósito, eu encontrei uma oração que encaixou nele. Nasce quem? Samuel. Propósito, Deus tem um propósito estabelecido. Ana não sabia que Deus tinha um propósito de colocar um profeta novo. Mas Deus tinha estabelecido. E um dia ela falou, Deus, eu vou orar, porque se o Senhor me der um filho, eu não tenho nenhum, eu vou dar esse filho para te servir. Deus falou, opa, fechou. Fechou. Nós vamos andar em coisas que nós temos orado. Eu creio em nome de Jesus. E você que está aqui, você que está me assistindo, você vai dar testemunho daquilo que você orou e daquilo que Deus respondeu. E você vai começar a entender então que há uma vontade que não é a minha, é a vontade do Pai sobre as nossas vidas. Que nós estamos inseridos num novo reino, é o reino dos céus agora. Feche os teus olhos, comece a orar. Eu não sei se você está precisando dessas 3 chaves ou de alguma delas nessa noite. Mas pega ela nessa noite. Toma posse dela nessa noite. Fala, Pai, eu preciso disso. Eu preciso entender. Hoje eu abriu um leque na minha mente. Hoje caiu no meu coração. Porque a palavra de Deus é viva. Ela não volta vazia. Ela vai encontrando lugar no teu coração. Quer seja para uma chave, quer seja para as 3, quer seja para outras coisas que Deus ministrou na tua vida nessa noite. Mas que em nome de Jesus você nunca mais seja o mesmo. Quando você sair por essas portas aqui, que você possa entender isso. E que a tua vida a partir de hoje, ela seja uma vida diferente. Que você venha enxergar diferente.
que você venha pensar diferente, que você venha orar diferente, que você venha caminhar diferente nessas ruas, por essa cidade, por onde você estiver, porque você é um propósito, você não é um número, você não faz parte somente de um conglomerado de pessoas, você é um propósito, um instrumento de Deus nessa terra, para manifestar o reino dos céus com poder e glória, para trazer a realidade do céu para esse lugar, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, Pai. Pai amado, nós entendemos quem o Senhor é. Nós já ministramos sobre isso esses dias atrás, Pai. Nós sabemos quem Tu és. Nós sabemos o Deus que nós servimos. Pai amado, e nós entendemos quem nós somos em Ti, Pai. Pai amado, nós entendemos onde nós fomos colocados, onde nós fomos assentados. Nós entendemos, Pai amado, que as coisas ao nosso redor não nos definem. O que nos define é Cristo Jesus. Aquele que morreu por nós, se entregou por nós. Aquele que nos deu uma nova vida. Aquele que nos escondeu no amado, como disse a Tua palavra. Estamos com a nossa vida escondida no Senhor, Pai. Entendemos que nós precisamos deixar que o Senhor renove a nossa mentalidade. Pai amado, nós não queremos pensar como um homem natural. Nós não queremos agir como um homem natural. Nós não queremos raciocinar como um homem natural. Nós não queremos estabelecer metas, sonhos, projetos como homens naturais. Pai, renova a nossa mentalidade nessa noite. Coloca os Teus pensamentos, Pai. Pai amado, nós queremos pensar nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra do Pai. Nós queremos sonhar aquilo que o Senhor sonha. Nós queremos, Senhor amado, manifestar aquilo que o Senhor tem preparado. Por isso, Pai amado, renova a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e que isso possa afetar a nossa forma de orar, a nossa forma de ter comunhão contigo, Pai amado, de nos relacionar com Deus que está longe, assentado no trono de glória, mas que está perto porque habita dentro de nós, Pai amado, e entendermos que o Senhor habita dentro de nós, traz a sua vontade para nós, tem algo estabelecido nos nossos dias que ainda restam. Pai amado, nós queremos viver essa realidade, por isso nos ensina a orar. Pai amado, os Teus discípulos ali, Pai amado, estavam conversando com Jesus e eles disseram: Pai, nos ensina a orar. Nós queremos aprender a orar, porque nós não queremos, Senhor amado, falar palavras ao vento, não queremos lançar repetições vãs. Nós queremos orar um propósito que já está estabelecido, queremos orar um decreto que já está determinado, em nome de Jesus Cristo. Pai amado, que nós, os Teus filhos, o Teu povo, não venhamos perder nada daquilo que está estabelecido para nós nesse tempo, Pai, em nome de Jesus, mas que nós possamos ter os olhos abertos do entendimento e que nós possamos entrar nesse lugar, em nome de Jesus Cristo. Nós queremos viver tudo, Pai. Usa as nossas vidas, enche-nos do Teu Espírito, manifesta essa realidade sobre nós. É o que nós Te pedimos e já Te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Adoro. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Que a partir de hoje, em nome de Jesus, eu nunca mais vou me deixar levar pela opinião dos outros, pela opinião de Satanás. Eu estou assentado com Cristo nos lugares celestiais. A minha vida está escondida nele. Eu sou dele, pertenço a ele e vou viver eternamente com ele. A minha mente está renovada, está no Senhor, nas coisas do alto. Eu vou viver tudo aquilo que ele preparou para eu viver, a boa,
e perfeita vontade de Deus. E a minha oração, a partir de hoje, será de acordo com a vontade do meu Pai, que já está estabelecida nos céus. Eu vou trazer para a terra, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Dá um aplauso forte ao Rei da Glória. Uma posse em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu creio nisso, irmão. É um novo tempo, é um tempo diferente. Nós entendemos essa realidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Bem, eu quero agradecer a cada um dos irmãos que estão aqui. Débora, são muito bem-vindos no nosso meio. Cada um dos irmãos aqui, que já toda semana estamos aqui, essa equipe. Eu agradeço a Deus pela vida dessa equipe aqui. Já não é fácil fazermos live, sem apoio. E como é gostoso nós estarmos nesse ambiente. Sabe por quê? Porque aquilo que a Bíblia diz se torna real. Onde 2 ou 3 se reúnem no nome dele, ele se faz presente no meio. Isso é real. É real. A presença do Senhor, eu falo assim que nós ainda não estamos como nós gostaríamos de estar. Mas nós estamos como alguém que entra numa sala e está tudo escuro e ele está procurando o interruptor, nós estamos chegando perto. Porque a hora que acender a mão presente, Deus acabou. O negócio vai ferver de tal forma, porque nós entendemos essa realidade. Nós entendemos quem somos, onde estamos. Nossa mentalidade no Senhor. E a nossa oração tem sido essa. O Senhor faz a vontade dele, traz a glória, traz a presença, traz o poder dele, a realidade diferente, que nós possamos viver, sermos avivados por essa nova realidade. Esse tem sido o clamor. Em nome de Jesus. Então que o Senhor possa abençoar cada um de vocês, os ministros, os irmãos, pastores que estão aqui, todos vocês possam retribuir na vida de vocês. E que nós nessas semanas possamos nos envolver nesse propósito de oração e possamos declarar, irmãos, nós estamos próximos de nós reinaugurarmos de novo o nosso local, estarmos todos juntos como família. As obras estão ali avançando. Essa semana vai ser uma semana que muita coisa já vai terminar. E eu creio que logo nós estaremos juntos. Então, que nós possamos nos orar e nos preparar para isso. Vai ser uma grande festa. Em nome de Jesus. Amém? Então, que Deus abençoe cada um dos irmãos aqui. Que Deus abençoe cada um dos irmãos que estão nos assistindo, vão nos assistir. Um grande abraço para toda a família Comunhão e Paz. Para todos os nossos amigos e irmãos. Que Deus abençoe e dê uma semana poderosa para cada um de nós. Uma semana de vitória, uma semana que o Senhor venha nos guardar, que venha nos direcionar, que venha se revelar em nome de Jesus Cristo. Lembrando, mais uma vez, terça-feira, às 20 horas, nós temos oração ali na casa do Serginho da Pátio. E quinta-feira, às 20h30, temos célula na casa do pastor Gustavo e da Dani. E vamos continuar nesse mover, declarando e crendo em tudo aquilo que Deus irá fazer no nosso meio. Amém? Quero orar para nós encerrarmos esse momento. Senhor Deus, nós te damos graça. Muito obrigado por esse tempo. Obrigado pelo Senhor ter sido conosco. Obrigado por essa noite. Obrigado porque eu sei que coisas eternas foram gravadas em nossos corações. Coisas que ainda continuarão sendo ministradas no decorrer da semana pelo Teu Espírito. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Pai amado, eu creio, Senhor amado, nessa realidade. Semana vai ser uma semana poderosa de vitória. Coisas vão se desenrolar diante de nós. Coisas que estavam embaraçadas vão se desembaraçar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa ser conosco nessa semana, a Tua força, fortalecendo, sustentando, ajudando em nome de Jesus Cristo, Pai. O Senhor guarde a nossa entrada, a nossa saída, guarde a nossa família, a nossa casa. Supra em glória, Pai amado, a necessidade do Teu povo, em nome de Jesus Cristo, Pai. Em nome de Jesus, com o amor de Deus, que a glória do Senhor Jesus e a comunhão com o Espírito Santo sejam por todos aqueles que creem. Nós cremos e recebemos em nome de Jesus. Muito obrigado. Nós podemos dizer amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe os irmãos que estão aqui. Deus abençoe em nome de Jesus. Deus abençoe você também. Um beijo no coração de todos. Fiquem na paz. Até a próxima semana.